graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos. Amém? Amados, hoje pela manhã nós lançamos o tema, do ano de 2022. Todo mês de março, durante esses últimos anos, nós temos lançado o tema do ano. O tema do ano é o tema que vai nos conduzir durante todo o ano de 2022. As nossas mensagens, é o tema que serve de régua para nós. E o tema deste ano é crescer. Queremos crescer na nossa fé, por isso o crer, e queremos crescer em nossa identidade humana, por isso ser. Então nós estamos unindo, essa palavra, conforme você pode ver lá na tela, e quando a gente lê, isso você acaba lendo crescer, que traz a ideia de um crescimento. E essa é a ideia real. Nós queremos trabalhar durante este ano a nossa fé, em tudo aquilo que a gente crê, como a gente vive a nossa fé, ao mesmo tempo que nós queremos com isso levar a nossa identidade humana, isto é, o nosso ser como pessoa, a um desenvolvimento. Porque nós entendemos que nós só nos tornaremos humanos como projetado por Deus quando nós compreendermos verdadeiramente a nossa fé, compreendermos aquilo que Deus realmente tem para nós, compreendermos como devemos viver a nossa fé. Na medida que então nós vamos crescendo na fé, nós vamos crescendo também em nossa humanidade e vamos nos tornando aquele ser humano mais parecido com Jesus Cristo. Essa é a ideia e esse é o trabalho que nós teremos durante este ano. Por isso, então, esse tema, crescer. E fazendo essa ideia do crescer, nós desejamos juntos crescermos em todas as dimensões de nossas vidas. Eu espero que no final deste ano, nós possamos ter desenvolvido nossa fé e nossa humanidade. Por isso, durante todo este período, eu gostaria muito que a cada domingo, a cada mensagem que você ouvisse, você pudesse depois chegar na sua casa e fazer uma reflexão profunda de tudo que você aprendeu e ouviu. Começando já pela mensagem da manhã, por essa mensagem, pelas mensagens que virão. E que durante todo este período você pudesse sempre levantar duas perguntas. A primeira, eu sou o que creio? Isto é, a partir daquilo que você vai ouvir, a partir daquilo que você vai aqui aprender, você possa no fim perguntar a si mesmo e se avaliar, eu sou o que creio? E a segunda pergunta, eu vivo o que creio? E a busca pelas respostas dessas duas perguntas deve levar você a um movimento de crescimento. Um crescimento na sua fé e um crescimento como indivíduo. A vida cristã não é estática neste tempo presente. Ela não está em repouso. Você e eu precisamos desenvolvê-la. Nós não podemos nos acomodar no nível de fé que chegamos e nem mesmo no ser humano que somos hoje, que nos tornamos, que alcançamos. Eu quero dizer a você hoje que você pode crescer ainda mais. Você pode ainda desenvolver sua fé e, em consequência do desenvolvimento de sua fé, desenvolver a sua identidade humana. O homem, ou a mulher que você é. Então, nós queremos, como igreja, convidar você a se engajar neste ano de 2022 no desenvolvimento de sua fé e de seu ser.
Hoje pela manhã, o nosso tema da mensagem foi crescer é necessário. E nós falamos um pouco, então, baseado a partir dessa mensagem, tentando apontar que nós precisamos sair da infância e nos tornarmos cristãos maduros. Hoje à noite, o tema de nossa mensagem é fé e identidade, partindo desta ideia do crer e do ser. Mas durante essa mensagem, a proposta que eu tenho para vocês nesta noite é que você consiga perceber o caminho para você desenvolver a sua fé e a sua identidade. Identidade, quando eu falo, é a identidade como ser humano, como um ser criado por Deus. Para isso, nós vamos ver um caminho que o apóstolo Paulo nos mostra para o desenvolvimento de nossa fé. E todas as vezes que eu falo de desenvolvimento de nossa fé, eu quero que você entenda que está implicado o desenvolvimento do seu ser como indivíduo, como pessoa. Lembre-se, você só vai se tornar o ser humano projetado por Deus na medida que você tem maior conhecimento e clareza do projeto e do entendimento de Deus, isto é, da sua fé. Então, quanto mais você tem conhecimento da fé, mais você vai conseguir viver a sua identidade como ser humano criado por Deus. Então, Paulo nos mostra o caminho que Deus projetou, não homens, que Deus projetou para o desenvolvimento de nossa fé e, mais uma vez, consequência do nosso ser. Que caminho é esse? Nós vamos ler, e eu quero convidar você, então, junto comigo, a olhar para este texto que está lá em Efésios 4, do verso 11 ao 17. Diz assim o texto: e ele, está se referindo a Jesus, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Amém? Você deve ter percebido que este texto está falando de crescimento. O propósito que está aqui claro é que Paulo está apontando um caminho com a finalidade de desenvolver cada indivíduo, isto é, cada filho de Deus, cada cristão, ao ponto de chegarem à plenitude de Cristo. Então ele está falando de desenvolvimento. E ele fala claramente no texto, para que vocês deixem de ser crianças. Então nós queremos compreender isso aqui um pouco melhor, porque aqui está o caminho para o nosso desenvolvimento. Então vamos começar a olhar este texto verso a verso. Nós vamos conversando um pouco então sobre o que Paulo está dizendo. Então o versículo 11 diz assim: e ele designou, essa palavra designou é a palavra grega edoquém, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Bom, a palavra designou, neste texto, significa que Jesus deu, Jesus
deu à sua igreja alguns homens para exercerem algumas funções específicas nela. A ideia do texto, do grego, é que Jesus deu estes homens como quem dá um dom, como quem dá um presente à igreja por meio destes homens. Então, ele entrega estes homens, uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, à sua igreja, para que por meio destes homens a igreja possa crescer. Nós vamos ver isso. Mas eu quero destacar duas coisas rapidamente neste versículo 11, que está escrito, que muitas vezes talvez a gente não perceba. Dois ensinos. Primeiro, e ele designou. Quem? Jesus. Então não é a igreja como instituição que designa para si homens para ocuparem estes ministérios. Estes ministérios é dado por Jesus à sua igreja. Não é da igreja para Jesus, é de Jesus para a igreja. Ele é quem designa. Então nós precisamos entender que, por exemplo, a igreja pode colaborar para a vida destes homens, para a formação destes homens, para o trabalho destes homens. Mas não é a igreja que consegue doar a estes homens o dom para que eles possam exercer estes ministérios. É Jesus que designa isso a cada um. Ele escolhe estas pessoas segundo o seu querer, para ele entregar à sua igreja, e estas pessoas então fazerem aquilo que Jesus espera. Então, parte de Jesus e não da igreja. A igreja, ela pode oferecer seminários, estudos, que colaboram para que essa pessoa ainda desenvolva melhor o seu ministério, o seu serviço. Mas se Jesus não designar, isto é, se Jesus não capacitar, se ele não escolheu essa pessoa, se ele não colocar nela o dom para estes ministérios, essa pessoa no máximo, ela vai ser um bacharel em teologia. Ela até pode ocupar um exercício pastoral, mas não porque ela possui o dom, porque muitas vezes a igreja acaba, recebendo, mas não porque ela possui o dom. E eu estou aqui falando então dessa igreja espiritual. E quando nós pensamos nisso, então você tem que entender que é Jesus que designa. Não é a igreja. Agora a igreja, ela pode reconhecer quem tem o dom. E é isso a igreja deve fazer. Porque aqueles que têm um dom vão manifestar esses dons. E a igreja então vai observar e vai perceber aqueles que verdadeiramente têm esse dom. E aí ela dá o aval, ela recebe essas pessoas, ela reconhece estas pessoas. O segundo ensino que está aqui também é que todos nós somos servos de Deus. Mas nem todos receberam o chamado para estes ministérios. Ele designou alguns, ele escolhe então alguns, e estes ele coloca e entrega para a igreja. Então, não são todos que possuem esse chamado. Somente aqueles a quem ele escolheu e entregou esse dom. E ele entregou essas vidas para servir a sua igreja. E estas pessoas devem fazê-los com muito temor e com muito respeito àqueles a quem Deus confiou a vida para eles. O apóstolo Pedro diz, que deve fazê-lo sem ganância, não é isso? Que Pedro escreve, 1 Pedro capítulo 5? Assim deve proceder, sem manipulação, com muito respeito, porque diz que um dia vai prestar conta ao Senhor. Então, aqueles que recebem essa tarefa, têm uma responsabilidade muito grande diante de Deus. Aí, no verso 12, ele diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O que está tratando? É que aqueles que são designados, isto é, aqueles homens que ele escolheu e deu aquela capacitação, e pegou estes homens, entregou para a sua igreja, para que eles possam fazer o quê? Eles possam preparar os santos para a obra do ministério,
para que dessa forma o quê? O corpo de Cristo seja edificado. É isso que o texto está dizendo. Então, assim, vamos trazer mais para os nossos dias. O texto está dizendo assim, que Deus designou pastores e escolheu homens para pastorear a igreja, e estes devem fazer com que os membros, as suas ovelhas, a sua igreja local onde ele estiver, se desenvolvam para o serviço de Cristo. É isso que o texto está dizendo. Eu gosto muito da tradução da versão Almeida, revista e atualizada. Ela diz assim, a gente trazendo só para os pastores, ela diz que os pastores foram dados à igreja com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Então fica claro que o trabalho do pastor é aperfeiçoar, é desenvolver, é ajudar a igreja a crescer para poder desenvolver o seu trabalho. Como que isso acontece? O pastor faz isso, por exemplo, através de um ensino como este, de um grupo grande, vamos dizer, aqui nós estamos, a igreja reunida. O pastor faz isso através de aconselhamento. O pastor faz isso através da EBD. O pastor faz isso através do ministério de adolescentes, através do ministério de jovens. O pastor faz isso através de todos os ministérios infantil que vão fluindo na vida da igreja, para que toda a igreja se desenvolva, para que todos cresçam e possam exercer o ministério. E esse ministério deve começar a ser exercido na sua casa. Então, o pastor da igreja, ele vai ajudar você por meio do ensino, para que você possa viver uma relação melhor com a sua esposa, para que a esposa possa viver uma relação melhor com o seu esposo. Ele vai ajudar você a partir do ensino, de aconselhamentos, de todas as tarefas pastorais, para que você possa desenvolver uma melhor relação com seus filhos, para que você possa educar melhor os seus filhos. O pastor vai fazer isso para ajudar você a ter uma relação correta com o seu patrão. Como proceder na sua vida dia a dia profissional, como proceder talvez sendo empregado, como eu devo relacionar-me com o meu patrão, se eu sou o patrão, como me relacionar com o meu funcionário. A Bíblia vai ensinando todas essas dimensões. Então, nós vamos como pastor ensinando a palavra de Deus, sendo pregada, sendo através, como eu disse, de um GP, de um grupo pequeno, através de uma EBD, através de aconselhamentos, vamos ajudando a igreja a compreender como viver a palavra, como se portar politicamente, como se portar socialmente, em tudo. E então começar dessa forma a testemunhar Cristo, a viver essa identidade humana da melhor forma possível, de forma que as relações vão sendo curadas a partir do momento que vai aplicando a palavra. Agora veja só, a responsabilidade da mudança não é minha, não é do pastor Décio. A responsabilidade é sua. Porque a cada vez que você ouve a palavra de Deus, como você está ouvindo agora, a cada momento que você aprende da palavra, mas cabe a você a responsabilidade de aplicá-la, de torná-la verdadeira na sua vida e na sua casa. E já não é uma questão do pastor. Eu não posso exercer o papel de marido para você. Não ia ficar legal, né? Você não quer que eu vá lá na tua casa tratar a sua esposa como você deveria tratar. Não, o pastor vai te ensinar. Você vai ouvir, você tem que trazer isso para a sua realidade, e você precisa aí viver esta palavra, você precisa aplicar esta palavra. E na medida que você aplica a palavra, Cristo vai se fazendo presente no seu lar, vai colocando ordem na sua casa, e dessa forma, você vai vivendo mais como Cristo. Então, eu aprendi
na minha vida, que eu precisava perdoar. Puxa, Jesus diz que eu tenho que perdoar as pessoas, não importa o que elas façam. Então eu tomo a decisão de perdoar. Não importa o que as pessoas fazem. Não importa tudo que eu vivi na minha história. Não importa tudo que foi a minha relação. Eu fui e dei passos para perdoar. E eu vou contar um testemunho para vocês que é vergonhoso. Antes de ser cristão, eu comecei a trabalhar com 15 anos, numa empresa chamada Transparaná. Eu entrei na empresa, era uma empresa que vendia tratores da Massey Ferguson e caminhões da Volkswagen, uma empresa muito grande. Essa empresa chegou a ter filiais no Brasil todo, tinha 28 filiais, e eu trabalhei na matriz dessa empresa. Eu era novinho, 15 anos, eu entrei, na época se chamava mensageiro. Depois começou a chamar de office boy, né? E eu entrei como um mensageiro nessa empresa. Aí passou logo um tempo assim, os outros colegas mensageiros já virou amigos, depois de um determinado tempo na empresa, é assim, né? Você vai, aquele colega já vira amigos e tal. E aí quando virou amigo, daí eles chegaram um dia para mim e falaram assim: Cornélio, nós vamos contar um negócio para você. Um jeitinho aqui de ganhar dinheiro. Mas como, cara? Ó, tá vendo todas essas correspondências? Aí um dia um amigo foi comigo até o correio para ensinar. Então hoje, né? Os caras vão ouvir isso, mas chegava lá na empresa, a empresa tinha muita correspondência, ela tinha 28 filiais, era muita correspondência. E aí nós levávamos, mensageiros, a gente levava lá, chegava no correio, pedia para o correio, era tudo, a gente fazia tudo AR, né? Falava, né? Não sei se isso existe ainda hoje, existe. A gente chegava lá e falava assim, faz tudo AR. Aí fazia tudo aquelas AR, a AR valia lá para a empresa como nota. E aí depois a gente pedia ainda uma nota do valor total. Aí nós ganhávamos 2 vezes. A empresa pagava 2 vezes. Ela pagava o valor que a gente pagou da AR e depois a gente pagava o valor que a gente embolsava. Eu aprendi com meus amigos, comecei a fazer. Daqui a pouco comprei uma bicicleta, joia, não sei o que e tal. Eu não era cristão. Eu me converti depois de alguns anos, já tinha saído dessa empresa. E um dia eu estava orando na minha casa e eu falei: Deus, eu quero consertar as coisas que eu fiz de errado, eu quero pedir perdão. E o que eu devo fazer, Senhor? Como é que eu faço? E o Espírito Santo trouxe esse pecado ao meu coração. E aqui começou a me perturbar. Eu falei: Deus, mas eu não sou mais funcionário lá. Eu nem sei mais quem está lá. O que eu faço, Senhor? Você vai lá e vai pedir perdão. E você vai perguntar para eles se você precisa restituir. É muito fácil a gente pedir perdão só. Antônio, eu roubei 3 mil seus, você me perdoa? Perdoaram, beleza, mas tá bom. Não vou restituir você, não, preciso restituir. O perdão vem junto, o desejo de restituir. Foi o que fez Zaqueu, não é isso? Senhor, se eu porventura, a gente acusa o Zaqueu, mas o Zaqueu estava dizendo, se porventura eu fiz, né, ele não tinha nem noção. Se porventura eu roubei alguém, eu devolvo ainda 4 vezes mais. Eu não quero ter mais meu nome filiado a esse tipo de coisa. E aí o Espírito Santo disse: você vai lá. E vou eu, depois já tinha passado até alguns anos, ainda tinha algumas pessoas lá, né, trabalhava lá, inclusive a pessoa do RH. E ela: ô Cornélio, tal, e eu, cara, né, de vergonha, né? E eu fui até lá, sentei, falei com ele, já nessa altura, já um pouco mais de idade, eu me lembro, acho que ele deveria ter quase os seus 48 anos, e eu falei assim para ele: eu estou vindo aqui hoje, eu conheci Jesus há alguns anos, e durante o tempo que eu trabalhei nessa empresa, expliquei para ele, eu defraudei essa empresa. Eu não sei quanto foi, na real não tenho, marquei isso aí na caderneta, mas de alguma forma eu estou vindo aqui para pedir perdão e saber como que eu posso restituir isso, o que eu posso fazer para consertar esse meu erro. Ele olhou para mim e falou assim: Cornélio, está perdoado. E o que você está fazendo, eu jamais imaginava que alguém fosse fazer algum dia. Mas, gente, que tipo de conversão que nós temos que a gente não tem vergonha na cara e vai pedir perdão e não vai restituir as coisas que a gente faz de errado? Que tipo de testemunho que a gente dá às pessoas? Então, quando a Bíblia cai na minha cara, eu caio de vergonha.
E aí eu tenho que falar, não, eu vou consertar isso. Quantas coisas que eu fiz, quantas coisas que eu tive que voltar e pedindo perdão, Deus foi ensinando, você vai pedir perdão. Então a gente precisa aprender a viver um cristianismo sério, autêntico. Então nós estamos querendo, nesse ano, é isso, é crescer. É conhecer a palavra e começar a dar passos em direção àquilo que a palavra ensina. Preciso me consertar, Deus, poxa, o Senhor falou comigo hoje aqui, eu entendi. Mas não adianta eu entender e depois continua a minha vida normal, como se aquilo não tivesse nenhum efeito. Não, eu preciso ir lá e consertar. Se é para consertar, ou se é para tomar uma atitude nova, eu preciso ir lá e tomar uma atitude nova. Eu não posso ficar vivendo da mesma maneira ou fazer de conta que aquilo não faz interferência na minha vida. Porque a Bíblia diz que se eu ouvir a palavra, mas eu não obedecer, isto é, eu não praticá-la, eu estou construindo a minha vida na areia, e qualquer dia tudo isso vai desabar, qualquer dia isso vai cair. Então, eu preciso ouvir, eu preciso aplicar, eu preciso viver a palavra. E a gente precisa ser sério com isso, porque nós precisamos fazer com que a nossa humanidade, ela seja espelho da humanidade que foi Cristo. Eu preciso ser o ser humano que Cristo foi. Eu preciso fazer isso, porque eu sou agora a revelação de Cristo. Cristo revelou o Pai, mas agora por meio de mim Ele quer continuar se revelando. É isso que Ele nos ensina, é isso que Ele espera de nós. É por isso que Ele diz que a luz dele está em nós. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu sou a luz, disse Jesus. Mas agora Ele passa para nós essa responsabilidade. Então nós precisamos fazer isso a sério. Nós precisamos começar a entender que cada movimento que eu aprendo da palavra de Deus, eu preciso dar passo na minha vida, que vai fazendo com que eu seja mais como Cristo. E é isso que Jesus ensina, e é isso que o apóstolo Pedro diz: quando você se humilhar por minha causa, você será exaltado. Então, não importa, eu preciso me sujeitar, e eu vou lá e eu vou consertar. Era vergonhoso para mim, era vergonhoso. Mas eu não sei, talvez, o que Deus fez através disso na vida daquela pessoa. Mas era algo que precisava ser tratado. E eu precisava ser liberto, para nunca mais também o inimigo querer me acusar, né, de algo. Mas lá no teu passado, olha o que você fazia. Fui lá, pedi perdão, restaurei, falei, Deus, estou em paz. Fui perdoado, amém. Eu estava disposto, eu falei para ele, se quiser que eu trabalhe novamente aqui, sei lá, até de graça, eu faço. Vamos fazer, eu estou disposto, mas eu preciso restituir-me. Eu preciso acertar as coisas. A gente precisa viver, isso é crescer. Então é isso que nós queremos, ser uma igreja que cresça, cada um de nós na sua individualidade, que a gente aprenda. Aí eu entendo a minha fé e eu vou aplicar no meu ser. Eu vou crescer como ser humano. A minha identidade vai crescendo, minha história. E até quando nós vamos fazer isso? Talvez você possa se perguntar. Ele diz, edificando até que todos cheguem à medida da plenitude de Cristo. Até que todos cheguem na medida da plenitude de Cristo. Versículo 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O objetivo é chegar aí, na plenitude de Cristo. Paulo está dizendo que nós precisamos continuar edificando, até que todos os membros do corpo cheguem ao seu destino final. Ele define dois destinos. No meu entender, ele está se referindo a duas coisas. Nós precisamos alcançar o primeiro destino final, a unidade da fé. Olha, até que todos alcancemos o quê? A unidade da fé
e do conhecimento do Filho de Deus. Ele está falando de duas coisas que nós precisamos alcançar: a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade. Então, eu considero que ele está dizendo que o destino final é compreender isso, a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Então, nós começamos a trilhar a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus quando nós ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo e nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor. Isto é, no nosso novo nascimento, nós começamos a trilhar este caminho. Então isso acontece com todas as pessoas, das mais diferentes raças, culturas, sexo, classe social, conhecimento acadêmico. A unidade da fé, ela se inicia com a compreensão de que existe somente um Senhor e uma só esperança. E que, portanto, estamos todos nós sujeitos e unidos por este mesmo Senhor. Não é apenas uma questão de viver sob o mesmo dogma. Não é disso que Jesus está pensando. Embora isso seja importante. Mas ele está dizendo unidade da fé. É de nos vermos conectados às demais pessoas, sendo nós participantes de suas vidas e responsáveis pela manutenção dessa unidade. É disso que Paulo está falando. O segundo destino fala da unidade do conhecimento do Filho de Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Da mesma forma, esse processo do conhecer o Filho de Deus se inicia com o novo nascimento. Ao iniciarmos então uma comunhão com Jesus, o Filho de Deus, devemos buscar o quê? Conhecê-lo com todo o nosso entendimento e coração. Buscar cada vez mais conhecê-lo. Aplicando-nos então a conhecê-lo profundamente, por meio de seus ensinos e também das ações concretas de Jesus na história. Dessa forma nós encarnamos, vamos dizer, a própria vida de Cristo. Parece-me que o apóstolo está dizendo que ao chegarmos no destino final, é isso que me parece, da unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, nós alcançaremos então a maturidade. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Dá a impressão que ele está dizendo isso, que eu preciso entender plenamente essa unidade da fé, entender plenamente a unidade com Cristo e cheguemos juntos então à maturidade, cheguemos juntos a essa plenitude de Cristo. Bom, me parece que é disso que ele está falando. Pode ser, talvez entendido de outra forma, a princípio me parece isso, mas quem sabe Paulo está dizendo que nós entremos na unidade da fé, nós entramos pelo novo nascer, nós entramos na comunhão com Cristo pelo novo nascer, e aí ele está dizendo, em outras palavras, que essa unidade já está existindo, e que agora juntos nós precisamos chegar à maturidade. Pode ser? É um texto difícil realmente, eu já li, busquei algumas coisas, é difícil você definir exatamente o que Paulo está dizendo. Nós estamos lendo uma carta que foi escrita muitos anos atrás. Mas a mim me tem essa impressão, que ele está dizendo que a gente precisa chegar a um conhecimento de unidade de fé e de Cristo, que vai nos levar a essa maturidade. Tá? Aí nós vamos alcançar essa maturidade. Que Deus nos ajude, de qualquer forma, a chegarmos ao final destes destinos, ao chegarmos à plenitude de Cristo, porque esse é o grande alvo final, e é isso que ele está dizendo, que todos nós temos que chegar ali, todos nós temos que chegar à plenitude de Cristo. E Paulo nos adverte a não pararmos de edificar a igreja. Por quê? Ele está dizendo até que todos, não é isso? Até que todos. Então, enquanto estiver um ainda, na infância, nós temos que continuar trabalhando até que todos cheguem a esse estágio final da plenitude de Cristo. Então, nós precisamos continuar fazendo isso. E assim,
falando na igreja prática, nós vamos continuar fazendo até Jesus voltar. Porque sempre haverá gente chegando na igreja, gente nova, gente, né, que está nascendo de novo e que precisa ser conduzida para essa maturidade. Nós estamos nesse processo, talvez alguns já estejam lá, quem sabe alguns aqui já estão nessa plenitude de Cristo. Outros estão na metade, mas outros estão começando agora. E assim, nós precisamos continuar, até que todos, não podemos parar, até que todos possam chegar a este estágio, né? Tá? E é interessante isso, até que todos. Por quê? Porque não se vive o cristianismo de forma individualizada. Não existe cristianismo sozinho. Quando Deus fez Adão, Ele já disse, não é bom que o homem viva só. Já fez para ele uma esposa. O cristianismo, ele é vivido em comunidade. Por meio do compartilhamento, da solidariedade do pastoreio mútuo. É todo mundo cuidando de todo mundo. No cristianismo, não existe privacidade. Pois é, complicado, né? Mas você não pode falar para outra pessoa no cristianismo, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Não, eu tenho que cuidar da sua também. Nós somos um. Jesus nos fez um. O seu pecado, nós falamos disso ontem aqui, né, afeta a minha vida também espiritual. Nós precisamos sentar, precisamos conversar, a gente precisa resolver, a gente precisa se ajudar. Então o cristianismo é vida de comunidade. E nós precisamos entender isso, e precisamos estar abertos. Por isso que a Bíblia nos ensina a viver pastoreios mútuos, não é assim? Tudo é mutualidade. Exortai-vos uns aos outros em amor. Suportai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. É vida em comunidade. O cristianismo é vida em comunidade. Jesus juntou todos nós e falou, agora nós vamos ser um só. E nós precisamos entender isso. E que todos nós precisamos crescer juntos. Todo mundo tem que chegar a essa plenitude. Eu não posso me satisfazer achando que só eu estou chegando à plenitude. Aí eu fico olhando o outro lá na infância. Problema dele. Deixa ele lá. Não, eu vou ter que voltar para trás. Volto lá. Paulo diz assim, até que se eu tiver que me fazer de fraco, vou me fazer, vamos começar a conversar. Vamos junto, irmão, nós precisamos crescer junto. Todos juntos, vem, vamos comigo. Vem, daqui a pouco eu estou com ele lá na frente, eu dou uma olhada, tem outro lá atrás. Volto lá, não, peraí, todos nós temos que chegar, vamos lá. É vida em comunidade. Todo mundo chegar à plenitude, nós temos que trabalhar com todos. Nós temos que ser igual os mosqueteiros, né? Como é que era o lema dos mosqueteiros? Um por todos. Nós temos que viver. É isso que Jesus ensina. E qual é o propósito de tudo isso? Qual é o propósito do pastor ensinar-nos a viver nossas relações como Cristo deseja? Nossas relações familiares, nossa relação profissional, nossa relação acadêmica, nossa vida como todo, dimensão. Qual é o propósito de eu aprender tudo que Deus tem para nós como vida humana, como ser, como pessoa? Qual o propósito de tudo isso? Aí o apóstolo Paulo fala um propósito muito claro, né? Parece até desnecessário quando você lê o versículo 14. Porque ele está dizendo que o propósito do nosso crescimento é deixarmos de ser crianças. E você lê assim, parece que é muito óbvio, né? Pô, claro, você está falando que o pastor está aqui para ensinar para crescer, que é para a gente melhorar, aperfeiçoar e sermos, então, para deixar de ser criança. Mas ele está afirmando, versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Paulo afirma algo bem óbvio. Precisamos crescer. Precisamos crescer, precisamos deixar de ser criança. Precisamos crescer. Com isso ele está dizendo o seguinte, que nós precisamos, ele vai apontar 3 coisas aqui que as crianças fazem. Então ele está dizendo isso. Nós precisamos deixar de fazer estas coisas. São características infantis.
O apóstolo está chamando a atenção, por quê? Porque crianças são levadas de um lado para o outro. Uma característica, ele está dizendo, de uma criança. A criança é levada por um lado, a criança é levada para o outro lado, pelas ondas, pelos movimentos que surgem. Ela é levada para cá e para lá. Não é só criança não, outro dia eu fui na praia, a onda me levou, eu saí rolando, né? Foi fácil não. Mas a criança é assim, né? Ele quer mostrar isso para nós. O que isso significa? Que a gente precisa deixar de ser como criança, levado de um lado para o outro pelas ondas. Ele está falando que nós precisamos ter estabilidade na vida. Ele está falando disso, nós precisamos ter estabilidade na vida. Precisamos ser pessoas íntegras. Não podemos ser pessoas que, ora, agem de uma forma e ora, agem de outra forma. Fazem escolhas na vida conforme suas necessidades e interesses pessoais. Defendem certas posições enquanto estas lhes são interessantes ou favoráveis. Possuem dois pesos, né, e duas medidas. Então, ora ela considera uma coisa de um jeito, ora ela considera aquela mesma coisa de outro jeito, conforme o momento, né? Então, é como uma criança. A criança é assim, ela não é estável. Ela ainda está sendo o seu ser construído. E nós muitas vezes estamos assim, nós estamos com o nosso ser ainda sendo construído, porque nós estamos aprendendo a palavra, e nós somos muitas vezes instáveis, a gente vai deixando ser levado dessa forma como onda, a onda bate aqui, a gente vai para lá, daí bate daqui, você deixa ela te trazer para cá, enfim. Ele está dizendo que a gente não pode viver assim, a gente tem que ser íntegro, tem que ser inteiro, a gente tem que ser responsável por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente faz, a gente não pode viver com dois pesos, duas medidas, a gente tem que ser justo, é disso que ele está falando. Mas ele também diz outra coisa, ele também chama a nossa atenção, porque ele diz assim que crianças são jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Aí ele está falando a respeito do quê? Que segue os seus impulsos, seus desejos. São aqueles que correm atrás de movimentos espirituais que estão sempre abertos a qualquer tipo de doutrina ou de experiências. A criança ela não sabe exatamente distinguir se o vento que está ali é do espírito mesmo ou não é. Então ela vai indo atrás de qualquer vento que está soprando, que parece que é uma sensação gostosa. Então ela está indo atrás, ela vai seguindo qualquer doutrina que possa estar surgindo como novidade. Isso é uma característica de uma criança. E ele está dizendo que a gente não pode mais ser desse tipo. A gente precisa ter uma firmeza em nossa fé. A gente precisa conhecer claramente o que nós cremos, para que nós possamos dessa forma não sermos levados por ventos de doutrina. Mas não são só essas duas características que ele está falando de uma criança. Ele fala depois ainda assim, as crianças não erram, né, somente movidas por seus desejos internos, mas também erram enganadas pela astúcia e esperteza de outros homens. A gente sabe disso, uma criança, ela é facilmente enganada por adultos. Muitas crianças, aliás, são raptadas dessa forma. Né? Um adulto vem e começa a oferecer coisas agradáveis, engana ela e rapta ela de seus pais. E é o que ele está dizendo. Que muitas vezes as crianças erram não só porque ela ainda não está com o seu ser construído, então ela é instável, como nós falamos, não só porque ela gosta de todo tipo de movimento, de sensação, porque ela não sabe discernir bem as coisas, mas também porque existem pessoas que distorcem a verdade e ela acaba sendo enganada por essas pessoas. Então, nós não podemos ser como essas crianças, em que se deixam ser enganadas por essas pessoas astutas e que nos induzem ao erro, pregações que não são verdadeiras. Por quê? O crescimento visa libertar-nos desse tipo de coisa. O crescimento e o conhecimento vão fazer com que nós possamos sim ser estáveis, porque nós vamos discernir também as coisas, vão nos ajudar a diferenciar o tipo de vento que está soprando aqui ou ali, e vão nos ajudar a discernir as pregações que ouvimos, e nós vamos então crescendo, como também está crescendo nesse processo a nossa identidade como ser humano, nos tornando cada vez mais como Jesus Cristo.
Então é um processo que acontece junto, é o que nós queremos fazer aqui durante este ano, é para isso que nós estamos te convidando esse ano. O verso 15, o apóstolo apenas reforça o abandono de uma vida infantil, né? Ele diz assim, antes, então ele está dizendo que a gente não pode mais ser como criança, aí ele vai fazer a contraposição, antes, isto é, né? Você precisa seguir a verdade em amor, e aí ele chama, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Esse é o apelo que nós estamos fazendo este ano como igreja, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Versículo 16, ele vai dizer o seguinte, o crescimento é resultado de uma vida compartilhada. Preste atenção, o crescimento é resultado de uma vida compartilhada. Eu estou acelerando aqui que o meu tempo já foi. Diz assim, dele, falando de Jesus, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É que eu não posso deixar de falar disso. Paulo está nos dizendo que Jesus, como cabeça da igreja, ele faz com que o seu corpo, a igreja, cresça e viva harmoniosamente. É isso, Jesus vai fazer com que nós vivamos harmoniosamente. E o apóstolo está enfatizando que todo o crescimento da igreja provém de Jesus. Mas como que Jesus realiza esse crescimento? Aí você vai voltar lá no verso, novamente, que nós lemos. Como? Fiquei aqui esse tempo todo falando. Se você não conseguiu entender, eu vou ter que repetir todo o sermão. Segundo o texto, na medida que cada um de nós cumpre a sua parte. O pastor, não vou mais falar, vai fazer a sua parte. Mas vocês precisam fazer a parte de vocês. É viver tudo que vocês aprenderam. É aplicar tudo que aprenderam. É aplicar dentro da igreja e aplicar fora da igreja, porque o ministério pastoral, agora olha, o que eu vou falar é loucura. O ministério pastoral não está nas minhas mãos, está nas mãos de vocês. Nossa, mas não, o pastor, segundo o texto, vai ajudar vocês a se aperfeiçoar, crescer, desenvolver, para que vocês exerçam o ministério de vocês, isto é, vocês sejam bom pai, você seja um bom patrão, um bom empregado, funcionário, para que você seja um bom tio, para que você seja um bom irmão na igreja, para que você seja uma pessoa excelente, que todo mundo olhe para você e diz, aquela pessoa é irrepreensível, aquela pessoa é igualzinho a Jesus. É isso, o pastor vai ajudar você a se desenvolver, para você viver Cristo para todos os lados, para todos os lugares, e usando os seus dons, ajudando você a se encontrar nesse sentido. É para isso que o pastor tem. Agora, é você. Ah, o pastor tem que ir lá visitar. Não, é você que tem que visitar, não é o pastor não. É verdade. Quem tem o dom aqui de visita? Por que você não está usando? A Bíblia está escrito lá que o pastor é para visitar. Me mostra o versículo, porque eu não achei ainda. Eu já li a Bíblia, acho que 12 vezes, até hoje eu não achei. A Bíblia fala que é o pastor que tem que aconselhar tudo. Também não tem isso. Embora o pastor vai visitar por amor a Cristo, porque sou ovelha como todos vocês. O pastor vai aconselhar porque Deus deu a graça de ter. Mas a Bíblia diz, aconselhai-vos uns. Mas por que a gente acha que é o pastor que eu tenho que aconselhar 200 pessoas? Por que você não está aconselhando? Você não tem o dom de aconselhamento? O pastor tem que hospedar todo mundo. Se prepara, tá, Silvana? Não, quem tem o dom de hospitalidade, por que você não está hospedando? O pastor tem que ajudar vocês a descobrirem tudo isso que vocês são, o potencial que vocês têm, e vocês começar a trabalhar, pastorear. Vocês vão ser os pastores do mundo. Aqui dentro, lá fora, onde estiver, vocês estão fazendo pastoreio para Cristo. Consegue entender isso? O dom está com vocês, todo. O nosso dom é ajudar vocês a serem perfeitos, aperfeiçoá-los, para que vocês vivam isso. E aí vocês vão fazer. O pastor que tem que evangelizar. As pessoas acham assim, vamos levar a pessoa lá na igreja, o pastor tem que evangelizar. O pastor tem que fazer o apelo, espera que a pessoa aceitou Jesus. Não, a Bíblia diz para você também evangelizar. Ide por todo mundo, pregar e pastores, evangelizar. Não, é para você também. Então, o pastor, ele trabalha para que você desenvolva o seu potencial. O pastor trabalha para te pastorear. E você vai pastorear também para fora. Você vai viver isso com os irmãos.
É assim. Acontece unidade. É isso que o corpo. Dele todo o corpo. Não é só o pastor, é todo o corpo. Ajustado e unido. Pelo auxílio de todas as juntas. Ele está mostrando que todo mundo tem o seu papel. É assim que a igreja cresce. Todo mundo desenvolvendo, trabalhando, se envolvendo, fazendo acontecer. É assim que a igreja, e cada um no seu papel. Cada um fazendo a sua parte. E assim nós pastoreamos todo mundo, todos juntos. Então, não é o pastor só. Você também ajuda nesse pastoreio. Você faz parte desse pastoreio. Irmãos, estão precisando do seu abraço. Às vezes o pastor não vai chegar até lá. Não consegue muitas vezes, mas você pode ir lá. Você faz parte disso. O pastoreio é de todos nós. E assim todo o corpo cresce. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Não terceirize para o pastor a sua tarefa. Não terceirize, porque o Jesus não vai cobrar de mim, vai cobrar de você. Ah, mas eu passei para o pastor. Não, Jesus não vai, eu te dei o dom para você. Dele eu vou cobrar outra parte que cabe a ele. Então não terceirize. Cresçamos todos juntos, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? E eu vou terminar dizendo o seguinte: viver na individualidade é viver na futilidade. Se você não começar a viver como igreja, a viver com todo, a participar, a se entregar no desenvolvimento, a pastorear mutuamente os seus irmãos, você está vivendo, segundo as palavras de Paulo, na futilidade. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos, que vivem na sua infantilidade, que nós falamos hoje pela manhã, que está buscando apenas os seus interesses, não está pensando no bem comum de todos, não está se colocando à disposição de todos, não está preocupado em visitar um ao outro, não está preocupado em servir o outro. Isso é viver na futilidade dos seus pensamentos. É isso que ele está dizendo. Somos chamados para viver para Cristo e só podemos crescer em Cristo, se nós vivemos a vida voltada para o bem maior do reino de Deus, cada um cumprindo a sua parte. Uma igreja local ela é composta de crentes maduros e crentes recém-nascidos. Isso faz parte desse processo. E todos nós devemos caminhar em direção à maturidade. Todos nós precisamos aprender, todos nós temos para dar para o outro, todos nós precisamos nos envolver com o outro. Vida compartilhada, crescemos juntos. Neste ano, o nosso desafio como igreja é crescermos juntos. Na unidade da fé, na unidade do conhecimento da vida de Cristo. E assim, sermos seres humanos melhores, manifestando a vida de Cristo. Eu quero convidar você a fechar os olhos.